Olá pessoal, tudo bem com vocês? Oitavo ano. Bom, parece até um pouco cansativo, mas nós vamos dar continuidade ao nosso estudo da Folha sobre o consumo de energia, sobre o gasto, né, de energia, né? O que a gente vai ver aí justamente sobre esse consumo eficiente de energia elétrica, ou seja, a gente alcançar a eficiência do consumo de energia elétrica, ou seja, os cuidados que nós temos que ter para que a gente possa ter um consumo consciente de energia elétrica, né? Para que a gente possa consumir energia elétrica de maneira sustentável, ou seja, pensando no meio ambiente também, né? Porque a gente sabe que se a gente consumir de maneira exagerada a energia elétrica, a gente vai estar também desequilibrando o meio ambiente. Bom, gente, ainda é a continuidade da folha, né, de número 7. Essa semana a gente vai dar continuidade a esse estudo, né, nesse caso os exercícios vai ser a continuação. A gente vai fazer os exercícios de número 4, 5 e 6, né, e na aula online, junto com vocês, eu vou estar resolvendo e tirando as dúvidas de vocês. Então, eu vou estar falando um pouquinho mais para vocês aqui sobre o assunto, né? Complementando sobre essa questão do consumo de energia elétrica para que vocês possam ter mais ou menos a noção de qual que é o nosso principal objetivo. Bom, é lógico que você já deve ter percebido que o nosso objetivo não é apenas economia na conta de energia elétrica, né? Às vezes a gente fica pensando, poxa, se eu consumir energia elétrica de maneira racional, eu vou estar economizando energia, né? Não é apenas na economia de energia que a gente tem que pensar. A gente tem que pensar no meio ambiente, né? Ou seja, o que eu estou colaborando para o meio ambiente para que eu possa ter esse consumo racional de energia. O meio ambiente agradece. Por quê? Porque a gente sabe que a gente usa um recurso natural muito rico, né? Que é a água. Para a maior parte da energia elétrica, a matriz de energia elétrica no Brasil é a hidrelétrica, né? Ou seja, a grande matriz de energia elétrica, ou seja, a grande produtora de energia, a usina de energia elétrica, é, no caso, uma usina hidrelétrica. E para fazer uma usina hidrelétrica, requer projeto de natureza exorbitante, né? Ou seja, uma usina hidrelétrica, ela tem uma expansão territorial muito grande, né? Eu vou alagar um grande território para poder represar a água e aquela água represada fazer como ela possa se transformar em força para movimentar as turbinas, né? E as turbinas elas são gigantescas, pesam toneladas, né? Então, no caso, um projeto de uma grande usina hidrelétrica é um projeto que requer muito dinheiro, muito recurso financeiro e, além disso, há um total desequilíbrio no ecossistema, no meio ambiente em que essa usina é implantada, né? Ou seja, a água ela vai tomar conta do que antes não tinha água ali no local, que é o que aconteceu aqui na nossa região, né? A formação do lago Serra da Mesa. Houve uma inundação, né, de uma região que antes não era alagada e que hoje a gente tem água e assim os seres vivos que viviam ali naquele local tiveram que ser deslocados, né, tiveram que ir para outros lugares, sofreram migração para outros locais e isso é um desequilíbrio ecológico, né? Além de que a gente tem que a utilização da usina hidrelétrica, a gente usa o recurso natural que é a água, né? E a água, ela pode acabar, ela pode secar, né? Ou seja, o nível de água estiver baixo, a produtividade de energia hidrelétrica vai ser menor. Então, nos tempos onde tem seca, o nível de água baixa. Então, a produtividade de energia hidrelétrica é menor. Então, eles vão procurar, né, outro tipo de usina, outras alternativas para poder repor aquela energia que não foi produzida na hidrelétrica, que no caso seria as termoelétricas, né? E utilizando as termoelétricas vai queimar combustível, queimando combustível vai poluir a atmosfera com gases
que provocam efeito estufa, não é isso? Então a gente tem aí sobre a ligação entre o consumo da nossa energia com o meio ambiente. É uma ligação bastante íntima, é uma ligação que está relacionada de maneira direta, né? Então a gente tem que tomar cuidado apenas com o consumo exagerado de energia, não é apenas com a elevação da conta de energia, mas sim também pensar, né, no meio ambiente, não é isso? Então a gente tem que tomar muitos cuidados, a gente tem que fazer a nossa parte, né? E é lógico que também essas distribuidoras de energia, como a Enel, por exemplo, elas fazem a parte delas, né? As empresas hoje na Constituição elas têm que colocar 25% do lucro deles, né, em projetos educacionais, ou seja, eles têm que direcionar, têm que fazer com que a comunidade, a sociedade tenha que pensar e repensar no seu consumo de energia elétrica, né? Ou seja, se o consumo de energia elétrica é exagerado, é uma forma, né, de que de maneira educacional, ou seja, vai direto ao ponto, né, vai na educação daquela pessoa para que ela possa entender de que o consumo exagerado de energia elétrica não é favorável para ela, né, e nem para o meio ambiente, não é isso? Então nós temos aí que esse consumo de energia elétrica está relacionado diretamente também com o desenvolvimento econômico de uma sociedade, né? De um país também, por exemplo. Quanto mais tecnologicamente desenvolvido é aquele país, maior vai ser o seu consumo de energia, né? Ou seja, a gente tem que nas nossas casas que se eu tiver um poder aquisitivo, um poder financeiro maior, eu vou adquirir mais aparelhos. Então eu vou consumir mais energia, né? Adquirindo mais aparelhos de tecnologicamente mais avançados, mas mesmo assim eu vou consumir mais energia. Tem também aquele problema das pessoas que não têm o um nível econômico muito alto, que tem os aparelhos mais aparelhos antigos. E tem que tomar muito cuidado que esses aparelhos antigos também gastam bastante energia, né? A gente tem que fazer a troca desses aparelhos para otimizar o consumo de energia. O que é otimizar o consumo de energia? Otimizar o consumo de energia é você canalizar aquele consumo apenas para aquele benefício, né? Então eu vou colocar aquele consumo de energia só para o meu benefício daquele aparelho elétrico que eu tenho, né? Então, por exemplo, se um aparelho ele é bastante antigo, com certeza vai consumir mais energia no processo da dissipação da energia. O que é a dissipação de energia? Por exemplo, se eu tenho uma geladeira, às vezes ela vai esquentar muito, ela vai esquentar mais o motor do que o necessário, né? E esquentando mais o motor vai funcionar mais para poder requerer aquela quantidade, né, de ar que vai ser resfriada ali dentro da geladeira, né? Então o motor vai funcionar por mais tempo. Então, se o motor funcionando por mais tempo, ele vai esquentar mais. Então, vai dissipar mais energia. Energia na forma de calor, que não é o que nós queremos na geladeira. O que eu quero da geladeira é refrigerar o ar que está lá dentro. Não é transformar a energia elétrica em calor no motor. Então, às vezes, a geladeira esquenta mais. Então, eu tenho que trocar aquela geladeira. Então, às vezes, aquela geladeira mais tecnologicamente desenvolvida, uma geladeira mais nova, ela vai esquentar menos o motor. Então ela vai canalizar mais a energia elétrica para refrigerar o ar, né? Que é o principal objetivo da geladeira. Então isso serve para a maioria dos produtos, né? Então a gente tem que otimizar nesse sentido. Uma coisa também que a gente tem que ver é sobre a instalação elétrica das nossas residências. A instalação elétrica for muito antiga, pode acontecer processo também de dissipação de energia, né? Às vezes você está consumindo energia e essa energia não está direcionada para os aparelhos, né, que você está utilizando.
Então, às vezes, a energia está sendo dissipada para outros canais, né? Então, às vezes, por causa de um curto-circuito que acontece ali, ou um defeito, né, na instalação elétrica, então isso aí a gente tem que rever também. Bom, gente, a gente tem os principais, as, os principais, as principais ações que a gente pode fazer para economizar energia no nosso dia a dia. Isso daí a gente já comentou no nossos exercícios, né? Que é trocar as lâmpadas, né, incandescentes por LEDs, ficar menos tempo no banheiro, no chuveiro, né? Colocar na posição verão, etc e tal. Todas aquelas ações a gente já discutiu na aula online e espero que vocês tenham entendido e também passei um vídeo aula para vocês sobre o assunto. Espero que vocês tenham entendido. Então, fica aqui a explicação, a complementação do conteúdo. Agradeço vocês por ter visto o vídeo e até mais, fica com Deus.